E aí, nono, tudo bem com vocês? Sou o professor Fred Erdi de Ciências e estou aqui mais uma vez, porque nessa semana tem de novo um material de complementação escolar. Então vamos lá. Voltando a falar da biodiversidade, dessa vez a gente vai falar sobre a ameaça que a biodiversidade vem sofrendo pela ação do homem. Estudos recentes mostram que nas últimas décadas, em poucas dezenas de anos, o homem destruiu e degradou mais a biodiversidade do que a humanidade fez desde o início da sua existência há milhões de anos. E essa ameaça à biodiversidade vai atingir diretamente a flora e a fauna dos ecossistemas. E aí, como é que a ação do homem está conseguindo degradar e ameaçar a biodiversidade? Pela seguinte forma: por exemplo, o homem tem causado as mudanças climáticas. E aí, mudando o clima, mudando a época de chuva, a quantidade de chuvas, deixando o ambiente mais quente ou mais frio, isso vai mexer com todo o equilíbrio ecológico que vai ter naquele ecossistema. Uma outra coisa também são as queimadas e os desmatamentos. Uma vez que está sendo destruído a vegetação, a flora, as espécies vegetais estão desaparecendo, além de afetar toda a cadeia alimentar dos outros animais e dos outros seres vivos que vivem naquele ecossistema. Uma outra coisa é a exploração excessiva dos animais e vegetais. Isso também esgota o ecossistema e prejudica muito os seres vivos do local. Uma outra coisa é quando a gente contamina o solo, a água e a atmosfera com a poluição. Essas substâncias são nocivas, são venenosas e pode tanto matar ou adoecer os seres vivos, inclusive a nós mesmos. Uma outra coisa é a caça predatória, que da mesma forma pode levar à extinção uma série de animais. As monoculturas, as plantas híbridas e o reflorestamento, se não for também ameaça os ecossistemas, porque está trazendo para aquele ecossistema espécies que não são daquela área. E aí, por causa disso, eles não estão em equilíbrio com a cadeia alimentar, com o ecossistema, e isso pode afetar outras espécies e desequilibrar tudo. E o reflorestamento, quando não for feito com conhecimento das espécies endêmicas, o que quer dizer isso? São espécies que são já próprias e já existem naquele hábitat. Então, quando a gente coloca espécies invasoras, são as espécies que não são daquele hábitat, a gente está colocando todos os demais seres vivos em risco de desequilíbrio. Além disso, a perda ou a fragmentação dos hábitats também prejudica a biodiversidade e o ecossistema, porque cada vez mais os locais de abrigo, alimentação, reprodução das espécies fica sendo reduzido. É só vocês lembrarem, fazendo uma analogia, a um outro MCE que teve, a um outro vídeo que eu fiz, que tinha lá mostrando o urso polar ilhado num pedacinho de gelo. É mais ou menos essa mesma ideia. E, por último, a gente vai ter a introdução das espécies invasoras, como eu falei, que aí vai trazer risco de extinção para as espécies nativas. E aí a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o lobo-guará, que agora entrou na nota de R$200, ele está ameaçado de extinção. A gente tem o peixe-boi, a gente pode ter também, inclusive, aqui no Rio, mais especificamente, a gente tem o mico-leão-dourado. Ele está ameaçado, primeiro, por perda da floresta, ou seja, o seu hábitat está sendo diminuído cada vez mais, e a introdução aqui de uma espécie invasora, como, por exemplo, esse saguidio tufo branco, que a gente vê aqui pelo Rio tanto. Eles não são daqui do Rio, eles são do Nordeste. E aí eles acabaram vindo para cá, tanto pela falta de espaço lá também que eles vieram para cá, ou as pessoas trouxeram para cá para poder cuidar como se fosse um pet e depois não tiveram a responsabilidade
e soltaram na mata. Então esse sagui de tufo branco, que é o mais comum que a gente vê hoje em dia aqui pelo Rio de Janeiro, não é daqui. E eles entraram aqui e competiram de forma desleal com o mico-leão dourado. E aí dessa forma, o mico-leão dourado, que este sim é daqui do Rio de Janeiro, está ameaçado de extinção, está quase desaparecendo. Um outro exemplo é aquele caramujo gigante africano, que foi trago para cá para o Brasil, porque tentaram fazer escargot com ele, já que ele é grande. Não deu certo, porque o escargot não é um hábito alimentar do brasileiro, não deu muito certo. E aí, infelizmente, soltaram eles nas matas. E aí eles não tinham predadores, eles não tinham parasita que podiam controlar eles e a alimentação era farta. Então eles começaram a se multiplicar, quase acabaram com florestas inteiras, com menos vegetais, e estão ameaçando o caramujo gigante brasileiro, que é diferente. Ele é mais claro, a concha é menos pontuda do que o africano, e muitas vezes as pessoas acham que tudo é o caramujo errado e acaba sendo mortos. E um outro exemplo de uma espécie invasora é o mexilhão bicolor, que nesse caso está afetando os ecossistemas marinhos. E toda essa biodiversidade, ela é resultado, como eu já tinha falado na semana passada, de anos e anos de anos da evolução com a sua seleção natural, agindo sobre os seres, diferenciando eles, fazendo com que aqueles que tivessem as características mais propícias a um certo ambiente, ou seja, aqueles que fossem mais adaptados, conseguissem sobreviver e perpetuar as suas características, né, gerar descendentes. E aí, ao longo desse tempo, a evolução agiu sobre os seres vivos, formando essa biodiversidade. Mas aí, como é que surgiu a vida? A gente sempre tentou saber de onde é que isso veio. E até meados do século XIX, os cientistas achavam que a teoria que explicava de onde surgia a vida era a biogênese ou a teoria da geração espontânea. O que significava isso? Eles achavam que de matéria não viva, né, ou seja, de fatores abióticos, a vida iria se originar. Tanto é que existem até algumas receitinhas, como por exemplo, se você colocar uma camisa suada com cerveja num canto, num jardim, vai brotar caramujo. Era essa uma das ideias da biogênese. Para a gente hoje parece ser absurda, mas na época, com os recursos e o conhecimento que se tinha, era muito aceitável. Até que, em 1860, Pasteur, ele desenvolveu um experimento que derrubou a biogênese. Tá? E aí, a partir daí, ele conseguiu comprovar que, na verdade, a teoria correta é a biogênese. O que quer dizer? Que o ser vivo só se origina através de um outro ser vivo. Não dá para pegar uma matéria não viva, um ser não vivo, e daí surgir um ser vivo. Então, sempre um ser vivo é gerado através de um outro ser vivo. E aí você vai me perguntar, tá, e como é que surgiu o primeiro ser vivo? Já que eu já cheguei a falar com vocês que a Terra, quando foi o início da formação, não tinha nem água direito. Muito tempo depois que o planeta resfriou para poder haver os oceanos primitivos. E aí, a partir daí também, da mesma forma que eu falei, que a água propicia a essência da vida, que aconteceu isso aí. Por quê? No oceano primitivo, a atmosfera ainda era meio caótica, com muitos raios. As substâncias que existiam na atmosfera eram da de hoje. Não existia, por exemplo, o gás carbônico ou o gás oxigênio. E aí, com essas tempestades, essas centelhas elétricas, com aquelas substâncias que estavam na atmosfera, isso provocou com que essas substâncias reagissem entre si, aí lembrando um pouquinho de química. E com as chuvas, essas substâncias foram parar onde? Nos oceanos. E aí essas substâncias lá misturadas no oceano, que aí foram chamadas pelos cientistas de sopa primordial, o que aconteceu? Essas moléculas começaram a interagir entre si, até que algumas conseguiram reagir e se juntar para formar os coacervados, que são uma prévia de moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas são aquelas
que vão fazer parte, que vão ser encontrados nos seres vivos. Com o tempo, esses coacervados também começaram a interagir, até que, por acaso, por muita sorte, essas moléculas, esses coacervados que ficaram interagindo entre si, se juntaram numa estrutura igual à célula. E aí surgiu o primeiro ser vivo, que era unicelular, formado por uma única célula, procarionte, ou seja, estava começando a existir a célula. Então, logicamente, essa célula tinha que ser a mais simples possível. Então, era uma célula procariótica. E heterótrofo. O que isso quer dizer? Ele ia se alimentar das outras moléculas orgânicas que tinham ali. Com o passar do tempo, essas moléculas orgânicas, esse alimento disponível para esses seres primitivos, esses primeiros seres, começou a ficar escasso. Aí começa a agir a evolução, a seleção natural, e aí foi necessário que, numa dessas várias mutações que acontecem com os seres vivos, surgisse um ser capaz de produzir o próprio alimento através de matéria inorgânica. E aí começaram a surgir, então, os autótrofos. E os autótrofos, como a gente já sabe, no seu processo, né, de produção do próprio alimento, libera o gás oxigênio. E aí, dessa forma, os primeiros seres, então, eram unicelulares, procariontes, heterótrofos, mas como não tinham oxigênio, eles eram anaeróbicos, eles se alimentavam, né, obtinham a sua energia através do método da fermentação. Depois surgiram os autótrofos, que liberaram o oxigênio na atmosfera, e aí pôde existir depois os heterótrofos, que faziam a respiração celular, utilizando o gás oxigênio, que é um processo muito mais eficiente, que libera muito mais energia para o seu metabolismo. E a partir daí, tendo essa gama desses primeiros seres unicelulares, a evolução, as mutações continuaram, na verdade, agindo, até que começaram depois a surgir os primeiros seres pluricelulares, formados por várias células, e aí foram se diferenciando até a gente encontrar toda essa biodiversidade que a gente encontra hoje. Então, pessoal, esse foi o conteúdo do material de complementação escolar dessa semana. É um assunto novo para o nono ano, que não tinha antes nos anos anteriores. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer as atividades. Mais uma vez eu vou ser chato lembrando, busque complementar o conhecimento de vocês com material didático, com os livros, com a internet. Sempre busque saber mais para poder complementar o conhecimento e facilitar vocês na hora de fazer a atividade. E até a próxima, pessoal. Valeu!